Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Muito feliz em estar nessa casa de novo com vocês, conheço quase todos, se não todos, e isso para mim é uma alegria muito grande de estar aqui com vocês. Nós vamos falar de um tema, como disse o Paulo, que nos interessa muito e precisamos aprofundar um pouco mais para entendermos melhor a mediunidade, trabalharmos melhor nesse campo, porque faz parte da vinha do Senhor. Tudo isso englobando, né, o conhecimento da doutrina espírita, que nos dá essa possibilidade de crescimento. Aqui nós temos lugar, tá? Estou falando porque os dois estão lá procurando lugar. Bem, nós estamos aqui no título, já coloquei, quando Jesus disse: dai gratuitamente o que de graça recebestes. No meio espírita, muitas vezes, as pessoas acham que esta frase serve para tudo. Então, se precisa colaborar com algum tipo de ajuda mais específica, de valor, de dinheiro, vamos dizer assim, com a casa espírita, não, está escrito lá que tem que ter tudo de graça. Só que no tempo de Jesus era assim, mas no dia de hoje, quem é que veio a cavalo ou veio a pé, lá de longe para nós? Jesus andava assim, andava nem a cavalo, um dia ele andou naquele burrinho, né? Mas sempre a pé. E hoje nós vamos encontrar assim, as dificuldades próprias do momento, andamos de avião, de carro, de tudo quanto é jeito. E então, logicamente, como a vida mudou e todas as situações requer da pessoa uma vivência talvez um pouco mais rápida, o tempo é pouco, horário de trabalho, essa coisa toda. Imagina se nós andássemos a pé, não íamos fazer nada. E o dia de hoje é muito complicado. Nós passamos agora mesmo em frente do Gigantinho, eu nunca tinha visto. E Jorge estava dizendo o valor, quanto que é o aluguel, para que Divaldo possa fazer palestras ali. Mas temos no meio espírita, assim, um grupo que acha que tudo tem que ser de graça, que ninguém pode colaborar porque não deve, porque a frase está aqui. Mas Jesus falou sobre a mediunidade. Dai gratuitamente o que de graça recebeis. Ou seja, a faculdade, o dom, como se diz às vezes, a faculdade mediúnica. Esta nós temos que trabalhar, tudo que nós pudermos fazer nesse campo mediúnico, claro que sem cobrar coisa nenhuma. E aí eu digo muitas vezes, não é, que as pessoas acham, se houver uma inscrição para alguma coisa, seria estar cobrando. Não é bem assim, nós temos que olhar os tempos atuais. Portanto, quando eu coloco abaixo do título, já é para mencionarmos muitas coisas que acontecem no nosso meio e que nós precisamos repensar, porque a casa hoje em dia não consegue sobreviver sem alguma ajuda para as despesas habituais que acontecem. E quando houver um evento, não é? Agora um dos maiores eventos acontece lá em Curitiba, no mês de março, a conferência. E eles alugam por 4 dias, né? Ou 3 ou 4 dias, aquele grande centro de convenções que é gigantesco. Então o valor do aluguel daquilo é altíssimo. E não cobram nada, nem mesmo inscrição. E agora estão pedindo que os amigos da conferência ajudem, porque vai crescendo a despesa cada vez mais e isso dificulta muito a própria divulgação da doutrina. Começamos trazendo essa passagem do Evangelho, Mateus 10, o versículo 1. Mateus registra da seguinte maneira: e Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É muito interessante este versículo, gosto muito de citá-lo, porque é o momento em que Jesus vai delegar a sua equipe que ali estava, aqueles 12, vai delegar uma responsabilidade de trabalhar também, de realizar aquilo que ele já estava exemplificando. Claro que quando Jesus delega essa responsabilidade aos 12,
eles não estavam iniciando ali o aprendizado com Jesus, já devia estar acontecendo há algum tempo. Eles poderiam já ter visto as pregações do mestre, as curas chamadas de milagres, esse ponto todo. E eles já estavam em condições de realizar isso. Agora, nessa frase aí, é bom nós mencionarmos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Que poder foi que Jesus passou para eles? Qual foi esse poder? Né? Deu-lhes poder para realizar tudo isso. É claro que não foi alguma coisa assim surpreendente, mágica, uma magia, nada disso. Nós sabemos que não era isso. Mas Jesus deu a todos eles a questão do conhecimento. Como eles já haviam caminhado bastante com o mestre, já tinham conhecimento de como o trabalho era realizado. Portanto, naquele instante, eles já estavam em condições de atender aqueles que estavam dominados por espíritos atrasados, espíritos inferiores, para curarem as enfermidades, porque ali já havia condições para eles. Mas essa passagem aí, esse versículo primeiro, ele dá continuidade da seguinte maneira: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso é um pouquinho mais para frente, já é o versículo 8º. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Portanto, eles estavam nessas condições, já estavam recebendo uma delegação de responsabilidade para que eles começassem o trabalho. Na sequência desses versículos, é o momento em que Jesus vai dizer: ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele também vai dizer que eles deveriam ir 2 a 2 pelas estradas. E que quando chegassem numa casa, alguma casa de beira-estrada, alguma coisa assim, que eles, aí naquela época usava assim, eles entravam, batiam palmas ou falavam qualquer coisa e entravam na casa e eram acolhidos. Todas as casas estavam de portas abertas para os viandantes, para os caminhantes, essa coisa toda. E aí Jesus diz assim, que eles entrassem na casa, encontrando a casa no caminho, que eles entrassem. E que se a casa fosse digna da presença deles, eles permaneceriam. Mas se não fosse digna, então eles se retirariam, batendo o pó das sandálias, que é uma expressão que nos dá uma ideia que eles deveriam sair sem ressentimento, sem mágoa, não levando nada que pudesse significar um agastamento, porque a casa não estava em condições. Bem, nós estamos vivendo um momento em que esses ensinamentos do mestre são interpretados à luz da doutrina espírita, que nos dá essa chave interpretativa para que nós tenhamos uma condição de aprofundar um pouco mais tudo isso que Jesus deixou para nós. Nós sabemos que isso é o grande campo do Senhor, a terra é a vinha. E nós estamos, porque fomos convidados, e todas as criaturas de boa vontade, não importa de que religião for, essas criaturas todas fazem parte também, estão também sendo convocados. E vamos fazer o melhor que pudermos. Mas vamos ver como que isso se aplica. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho a respeito do que Kardec comenta sobre o Evangelho do Cristo. Esse texto que eu estou trazendo aqui é a introdução número 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai denominar o Evangelho de Código Divino. Vejamos como que o Allan Kardec tinha condições, tinha ideias, né? Tinha inspiração para trazer uma denominação tão bela quanto essa. E ele vai falar, logo naquele primeiro momento, ele vai falar que de tudo aquilo que Jesus deixou para a humanidade, a única parte que não foi tão adulterada, tão modificada, foi a parte das leis morais. E é esta parte que o Evangelho segundo o Espiritismo trata mais especificamente.
E aí ele vai falar, Kardec, nos comentários, falando do Evangelho, diz assim: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Ele abre esse comentário mencionando que o Evangelho, a parte moral dos ensinamentos do Cristo, é um código divino. E que diante desse código divino não há nenhuma diferença de crença, de religião, de qualquer coisa. Porque é o Evangelho na sua pureza, digamos assim, inicial. Na sequência, mas continua o texto de Kardec, ele fala assim, que o código constitui uma regra de proceder, de comportamento, de procedimento, que abrange o seguinte: todas as circunstâncias da vida privada e pública. É o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É o roteiro infalível para a felicidade vindoura e é o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Vamos primeiro pensar nessa parte para depois a frase final. O que é um código? Primeiro nós temos que pensar, não é? Um código, no seu sentido que está sendo apresentado aqui, é exatamente uma regra de procedimento. É uma espécie de regulamento em que as pessoas vão aderir ou não, é obrigado. No caso aqui é um código divino, e isso é algo muito maior do que qualquer código de qualquer regra de procedimento que nós temos no mundo físico. E este código divino abrange tudo isso que está aqui. E ele começa dizendo que abrange as nossas circunstâncias da vida privada e pública, ou seja, de nossa vida particular, individual, nossa, cada um com a sua própria vivência, né? E a vida pública, quando nós entramos nas relações sociais, quando nós fazemos parte desse contexto todo. Então, esta regra de procedimento abrange sobre tudo isso. Se nós seguíssemos, nos daríamos bem. Se nós tivéssemos um aprofundamento maior, como vivenciar a nossa vida individual, particular, seria muito bom. Agora, ele é o princípio básico de todas as relações sociais, que se baseiam na mais rigorosa justiça. Essa frase é muito importante, porque muita gente acha que Deus é injusto. Quando uma pessoa que está numa situação difícil olha aquelas outras criaturas que estão numa vivência que ela julga bem melhor, tem fama, tem dinheiro, tem beleza, tem isso, tem aquilo, uma vida muito melhor, então acham o seguinte: Deus é injusto, porque eu vivo assim e eles lá vivem desse jeito. Deus premia umas pessoas e castiga outras. Mas, na verdade, Deus nem premia, nem castiga. Isso é muito importante saber. Deus não premia as pessoas. Tem pessoas que têm um prêmio pela sua conduta, pela sua própria vida, e outras que são castigadas com o fogo do inferno, por exemplo. Uma das coisas que as pessoas mais comentam é a questão de Deus condenar seus filhos ao fogo do inferno eterno. Fogo do inferno eterno. Então essa questão de fogo do inferno é uma coisa que nós precisamos pensar um pouquinho, porque isso é muito da infância da humanidade. É uma coisa ainda numa percepção mais infantil, que a pessoa não amadureceu, então ela acha que Deus criou todos nós, que somos filhos dele, criou seus filhos para depois condená-los ao fogo do inferno. E aí eu sempre conto, ultimamente, quando eu falo essa questão do inferno, o que é dito, não é? Porque me foi dito por duas pessoas que se aproximaram de mim para vir conversar comigo após assistirem o filme Nosso Lar. Essas pessoas assistiram o filme e depois vieram comentar comigo.
E eu as conhecia apenas assim, de vez em quando, de vista, como se diz. E elas chegaram para falar e falou assim, foi logo começando e falando assim, Sueli, você sabe que nós somos católicos. Eu não sabia muito bem não, mas ela veio dizendo isso. Você sabe que nós somos católicos? Ah, sim, pois é. Então, nós fomos assistir o filme Nosso Lar. Eu perguntei, gostaram? Ah, sim, gostamos muito, porque nós queríamos ver como vocês espíritas entendem a vida no mundo espiritual. Aí nós gostamos. Mas nós não gostamos de uma coisa. Eu falei, o que é que vocês não gostaram? Ah, do tal do umbral. Nós não gostamos do umbral. Como que as almas, eles falam almas, né? Como que as almas podem ir para aquele tal daquele umbral, que tem aquela lama, aquela coisa toda. O próprio André Luiz caiu de cara na lama, coisa horrível. Nós não gostamos daquele tal de umbral. Aí eu pensei assim um pouquinho, né? Aliás, eu nem precisei pensar, mas eu dei um tempinho, né? Para elas receberem o impacto do que eu ia falar. Eu falei assim, vocês são católicos, né? Só acreditam no inferno? Acreditamos. E o inferno não é aquele fogaréu? É. Então, as pessoas que vão para o inferno não ficam ardendo no fogaréu eternamente? É, pois é, né? Eu falei, então, qual que é preferível, minha filha? A lama fresquinha do umbral ou o fogaréu do inferno? Aí elas ficaram meio que assim, né? Aí eu acrescentei, porque aquela lama, ela é boa para a pele. Aí elas não tiveram mais nada para falar, né? Não teve mais nada. Falar o quê diante de um argumento dele? E é verdade. Então, a justiça divina, mencionada aqui, mais vigorosa justiça, ela é perfeita, ela é equânime. É que as pessoas, se elas acreditam em uma só vida, aí haveria mesmo uma injustiça, porque muitos seriam premiados com uma vida boa e a maior parte com uma vida muito difícil. E alguns não chegariam, né, a conhecer qualquer coisa melhorzinha. Então, aí, a justiça divina é equânime, mas para isso é preciso entender a reencarnação, as vidas sucessivas. Se a pessoa não aceitar a reencarnação, Deus é injusto. E aí nós vemos a lógica da doutrina espírita, que é simplesmente fantástica. Roteiro infalível para a felicidade. Que felicidade? Vindoura. Por que não é para agora? Por que nós não somos excessivamente felizes? Porque nós não plantamos isso. O que nós estamos colhendo hoje é o que plantamos ontem. O nosso hoje é o ontem, de ontem. Então, ontem nós plantamos isso, que é a nossa vivência atual, de hoje. E hoje nós estamos plantando o amanhã. Isso é preciso a gente ter em mente. Não vamos culpar ninguém. Ninguém é culpado do que nós estamos passando, a não ser nós mesmos. Aí nós começamos a ter uma noção totalmente diferente. Veja essa parte final. É o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E aí digo assim hoje, o Espiritismo, atualmente, ele não está levantando só uma pontinha do véu, não. Já levantou mais da metade do véu. Porque o Espiritismo tem ensinado tanto para nós, desdobrando toda a codificação, que nós não podemos dizer que levantou uma pontinha. Hoje já levantou muito mais. Nós já temos um entendimento muito mais amplo, muito mais extenso, muito mais lógico, racional e tudo mais, né? Portanto, a felicidade é para frente, não é para agora. Nós não plantamos ainda a felicidade, mas nós temos momentos felizes. A gente sempre tem um momentos infeliz, não é? Alguma coisa boa que aconteceu e tal. E de repente, então, nós achamos que aquele momento feliz é tão fugaz, passou tão depressa, enquanto que quando estamos infelizes, demora a passar. O relógio parece que parou, a noite não acaba nunca e a pessoa está lá sofrendo, seja dor moral, seja dor física, seja o que for. E aí a pessoa acha assim, a felicidade nesse mundo não existe. A felicidade não é deste mundo. A plena felicidade não é mesmo, não. É uma conquista para adiante, não é? Aí Kardec vai fechar isso tudo com essa frase, que esse código divino é um código de moral universal, sem distinção de culto. Isso, se as pessoas compreendessem isso, né? Porque elas são tão assim preconceituosas, os outros ramos do cristianismo não seguem Jesus. Humberto Roden, que é um autor espiritualista, ele fala assim,
É muito difícil encontrar o Cristo no cristianismo atual. E é mesmo, porque ninguém segue o Cristo. Nem os ensinamentos deles são transmitidos de uma forma mais profunda, abrangendo. Jesus ensinou o amor sem limites. Jesus vivia com aqueles acompanhantes habituais, prostitutas, pessoas que não eram honestas, não eram dignas, pessoas de todos os tipos, moralmente falando. E nunca discriminou, vocês vão embora porque vocês não têm que ficar aqui. De jeito nenhum. Ele acolhia, agregava, né? Então, deu aquele exemplo, mas as pessoas não estão seguindo. Agora vamos entrar propriamente na mediunidade. Allan Kardec fala assim: digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como de ver, de ouvir e de falar. É o capítulo 24, item 12. Mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, mas não é orgânica. A mediunidade é do espírito imortal. Mas esse espírito, aqui no plano terreno, sendo reencarnado, para exercer a mediunidade, ele tem que ter, tipo assim, uma sede. Tem que ter no campo físico alguma região propícia na qual ele, espírito, possa atuar. A doutora Marlene Nobre, desencarnada já há uns 2 ou 3 anos, não lembro bem, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, ela falava muito a respeito dessa questão da mediunidade, ela dava o nome de glândula da mediunidade. Ela falava que era a epífise, que antigamente nos livros de André Luiz era assim denominada. E hoje nós temos uma visão da mesma coisa, mas uma conotação um pouco mais moderna. Então, a glândula da mediunidade, porque o espírito vai atuar exatamente ali, que é uma glândula dual, que tanto ela está conectada com o mundo espiritual, quanto ela tem uma função no campo físico. Então, é preciso nós entendermos isso quando Kardec fala que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, não é? E por quê? Porque é preciso uma disposição mesmo, é preciso uma região na qual o espírito possa atuar, o espírito reencarnado. E aí nisso a gente vê que ele acrescenta, que é como uma faculdade, né? Em que o homem pode ser dotado como de ver, de ouvir e de falar. Então aí começamos a ter uma noção um pouquinho principal para nós, né? A respeito, vira um pouquinho do meu lado, por favor. Muito bem, então, E aí, meus irmãos, nós estamos iniciando nesse momento a nossa conversa sobre o Evangelho e mediunidade, para termos uma noção um pouco mais precisa. A mediunidade é de todos os tempos, não é uma invenção do Espiritismo, todo mundo aqui sabe disso. Já na época mais antiga, mais recuada, nós vamos encontrar nas tribos primitivas, nas tribos polinésicas, naquela região toda polinésia, nós sabemos que ali já estavam atuando os pajés, os feiticeiros das tribos, porque eles viam os antepassados e havia local próprio naquelas tendas, naquelas barracas que eles viviam, aonde ali era o local aonde se manifestavam as almas dos mortos. E então isso já era conhecido. Nós sabemos também do xamanismo. Os xamãs são médiuns. Eu não conhecia quase nada do xamanismo, mas certa vez eu fui a Los Angeles. E a minha amiga, que eu viajo com ela, que mora em Los Angeles, porque como eu não falo inglês, para lidar assim no check-in em outros países, fica muito difícil se a pessoa não falar inglês, ou pelo menos falar qualquer coisa, umas palavras, ou escrever, mas eu não faço nada. Então, além disso, sou tímida para essas coisas. E além disso, eu não entendo nada daquilo. Então, vou fazer o que lá? A minha amiga que ia junto, né? E ela é casada com um xamã. O xamanismo moderno. E quando ela me apresentou para o marido dela, ele é americano.
E então ele é cultivado nos Estados Unidos o xamanismo, só que tem que agora uma versão mais moderna, né? Adaptada para os dias atuais, que não podia ser como é lá, porque o xamanismo é quase tão antigo quanto a humanidade. E não podia ser igual era naquela época. E ele tinha na estante alguns livros sobre o xamanismo e 2 deles em português. E nesse caso eu pude ler sobre o xamanismo e fiquei encantada, porque é uma mediunidade mesmo. E eles fazem curas, eles têm uma série de procedimentos que lembram muito os nossos, adaptados, claro, né, para a cultura deles. E eles têm trabalhos também de cura, essa coisa toda. E aí, quando eu cheguei lá em Los Angeles, o marido dela, trabalha num grupo xamânico. E nesse grupo tem uma presidente, que é uma senhora. E ele, o marido da minha amiga, veio conversar comigo. Sueli, nós temos uma presidente lá no grupo do xamanismo, e então ela quer saber se você poderia fazer uma entrevista com ela, porque ela quer saber um pouco sobre o que vocês chamam de desobsessão. Olha que coisa interessante. E eu fiquei alegríssima de ter uma entrevista com essa pessoa, né? E aí eu tinha uma noite livre e ela foi lá para nós, conversamos 3 horas. Assim, ela falando em inglês, ele traduzindo e a minha amiga também traduzindo. Aí eu respondi e ficou nisso, levou 3 horas. Mas aí foi uma coisa muito interessante, muito interessante. Foi naquela época que tinha acontecido a questão das Torres Gêmeas. Eram meses depois, quando eu fui nos Estados Unidos. E eles já estavam ainda tirando os destroços dos 2 edifícios, já estava quase praticamente limpo tudo. Eu fiquei sabendo, porque ninguém podia nem chegar perto, nem pensamento. Mas acontece, olha o que a tal da senhora falou comigo, que eles têm o guia também. E o guia dessa senhora, ele falou que durante a noite, em desdobramento, ia levar o grupo lá nas ruínas, no lugar onde aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. E que então eles deveriam se preparar, essa coisa toda. E ela veio me perguntar, ela veio conversar e me contou isso. E que então aconteceu. Quando ela contou, já tinha acontecido. O guia orientou e tal, e nem todos do grupo tinham condições de ir. Alguns ficaram e outros foram. E é claro que ela foi, porque ela é a mais experiente do grupo. E esse marido da minha amiga também foi. Chegaram lá, eles que estavam ali em desdobramento sofreram muito, porque eles ouviam os gritos, que aquilo fica no éter, no ar, né? Os sons ressoando, né? Gritos e barulhos e uma coisa horrorosa. E então tinha muita coisa negra assim no chão, sabe? Assim como que se fosse um líquido escorrendo e aquilo outro. Então, eu estou falando o que ela contou. Eu não estou dizendo que é assim, que é assado. Mas ela contou desse jeito e analisando nós vemos que pode ser assim mesmo, né? Ela perguntou ao instrutor, o guia dela, o que significava aquele coisa que escorria no chão assim, como se fosse como chama isso? Asfalto, né? Derretido assim. Picho. Que nome que tem aquilo? Picho. Picho. Isso mesmo. Como se fosse aquele picho assim escorrendo. Sabe o que o guia falou? Falou assim, isso aí é a vibração de ódio dos pilotos que julgaram os aviões nas Torres Gêmeas. Eu fiquei assim, porque uma vibração de ódio pode realmente, um ódio daquele tipo, capaz da pessoa julgar um avião para poder matar uma quantidade de pessoas e eles próprios também ali se destroçarem e tal. Então eu achei assim sensacional. Mas aí eu fico assim, bem assim comedida, né? Não posso falar sensacional, não vou falar que coisa, que coisa, tem que ficar assim, que coisa, né? Mas o que a gente pode falar é isso. Muito bem, então foi uma verdadeira aula, foi uma coisa muito boa. Agora, quando terminou, foi uma coisa curiosíssima.
Aí, já a hora de ir embora, ela abriu a bolsa e me deu $100. Aliás, eu nunca tinha visto uma nota de $100 naquela época ainda. Depois eu só vi mais uma outra. Então, aquela foi a primeira. Aí eu não queria aceitar, né? Não, senhora, não vai. Eu não queria. Aí virou a minha amiga, né? Falou, Sueli, aqui, times money, aceita minha filha, leva para sua casa espírita. Aí eu falei, então tá. Aí volto eu para Juiz de Fora. Aí tinha reunião de diretoria da nossa casa espírita. E aí quando foi, eu levei aquela nota de $100, né? Aí quando chegou lá e tal, aí chegou a hora do tesoureiro falar qualquer coisa. Eu falei, hoje tem uma surpresa, e botei $100. E muita gente nunca tinha visto, né? Então aí todo mundo ficou feliz e tal. Depois eu ganhei outros $100, tá? Mas então a gente vê como que as coisas, assim, o pensamento, a forma de entender a vida, aquilo é tão natural. Não é? Então eu levei para a instituição e essa coisa toda, e foi assim algo muito feliz. Então a gente vê que a mediunidade, ela sempre existiu em diferentes níveis de compreensão, em patamares evolutivos. Tudo isso é uma coisa natural, né? Que veio vindo até na Idade Média. Nós lembramos quanto aquelas médiuns, que eram geralmente as mulheres, sofreram as obsessões. Só de falar que conversavam com os espíritos, aquilo era uma coisa terrível, né? Era levadas às fogueiras aquelas médiuns. Bem, então, voltando aqui, né? Voltando ao capítulo 24, item 12. Vejamos aqui. Aí Kardec vai falar a respeito da mediunidade, dizendo assim: a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortalecer no bem, os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes os últimos, os doentes que necessitam de médico? E realmente nós sabemos que a mediunidade, ela não escolhe, não é? É só uma determinada classe escolhida, especial de pessoas que vão ter a mediunidade assim aflorada, a mediunidade estuante nas suas vidas. E o próprio livro dos médiuns vai bater muito nessa tecla, né? Especialmente naquela introdução, que a mediunidade, se bem que todas as criaturas sejam médiuns, só se denomina médiuns aquele que a faculdade se mostra ostensivamente. Não é? Então isso na introdução, Allan Kardec já menciona isso, né? Que todas as pessoas têm, só que está em estado latente, não eclodiu, não está em certo momento já em ponto, amadurecida o suficiente para se evidenciar. Então tudo isso funciona de acordo com a necessidade da pessoa de trabalhar nessa área ou não. Agora, é muito interessante, eu falei isso outro dia, é muito interessante que às vezes as pessoas querem ser médiums, ou às vezes não querem ser médiums, às vezes são e não querem ser, e às vezes não são e querem ser, e fica nisso. Então, bate lá no centro espírita, vai lá falar com a gente. Então a moça chegou e falou comigo assim: olha, em todo centro espírita que eu vou, casa espírita, eu costumo ir para tomar um pássaro, nem bem eu chego, a pessoa ela fala assim: você é médium. A pessoa que me atendeu vai logo falando: você é médium. Vou no outro lugar, você é médium. Agora, uma coisa que eu vou te explicar, falando para mim: eu não quero ser médium. Então eu vim aqui para saber se a senhora pode tirar isso de mim. Quem sabe da limpeza, quem sabe, poderia tirar isso de mim, né? E aí eu vou explicar para ela que ninguém tira, como também ninguém pode, não é? Então eu expliquei para ela: você não necessariamente vai trabalhar como médium, você pode ser médium do bem. Você pode ser intermediário dos espíritos, trabalhando em favor de crianças, de idosos, disso e aquilo. Falei com ela e tal, e não tinha mesmo jeito, né? Queria que eu tirasse isso dela. Na hora de ir embora, ela colocou em cima da mesa 2 maços de cigarro. Aí eu falei com ela assim: pra que isso? Ah, não é o pagamento? Pensou que o pagamento lá na nossa casa era 2 maços de cigarro. Falei: minha filha, pode levar isso?
porque aqui não tem pagamento nenhum, nós fomos conversando. Expliquei para ela, ela foi embora. Bom, agora já veio o contrário. A outra veio, eu queria tanto ser médium. Será que não tem um jeito de eu ser médium, não? Assim como Chico Xavier, olha o que ela queria. Chico Xavier escreveu 400 livros, queria tanto. Ela já queria escrever 400. Não escrevia nenhuma frase, não era nem médium, já estava querendo o ápice, né? Então essas coisas acontecem muito. E aí a gente tem que ter aquele bom senso para explicar, para tirar da cabeça da pessoa que isso é espontâneo, não é? Outro ponto de advertência: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil ou dócil aos espíritos em geral. E é isso aí mesmo, vamos pensar um pouquinho nisso. Ela não implica necessariamente, pelo fato da pessoa ter a mediunidade estuante, já presente na sua vida, frequentando um centro espírita, não quer dizer que ela vai receber espírito superior o tempo todo. Porque espírito superior, ele não é arroz com feijão para botar todo dia na mesa para nós. Espírito superior não fica por aí à toa dando sopa, não. Espírito superior vem lá uma vez ou outra. Se o grupo merecer, se tudo estiver muito bem concatenado, se houver aquela fidelidade aos princípios do bem, do amor, da paz, aí sim. Então é uma aptidão que a pessoa vai começar a treinar, a trabalhar, a progredir. Tudo isso vai acontecendo aos poucos. E algo que eu sempre digo: espírito superior não vem treinar médium. De maneira nenhuma. Doutor Bezerra não vem treinar quem médico que está começando. Não vem Eurípides Bassanufo, não vem Joana, não vem Emmanuel, não vem Aleluia, mas as pessoas pensam que sim. Por que o espírito superior não vem treinar a médium? Porque ele tem mais o que fazer. Então, segundo Allan Kardec em Livro dos Médiuns, quem treina médios são espíritos de ofício. Eles são espíritos inferiores em relação aos superiores, não inferiores por serem espíritos atrasados, inferiores só comparando a escalada evolutiva. Eles estão numa posição inferior ao superior. São esses que treinam médios. Por quê? Eu tenho isso no meu livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Eu explico isso, não é? Então, veja bem, um general vem treinar recruta? Não vem, não é? Um cirurgião vai ficar no posto de saúde aplicando vacina nas pessoas? Cirurgião? As coisas funcionam assim. Um sábio não vem ensinar o beabá para uma criança, o alfabeto, alfabetizar uma criança. Cada um na sua função. Mas muita gente acha que espírito superior vem mesmo. E aí tem aquela situação assim: o médium que está começando, está dormindo. 3 horas da manhã, ele é acordado. E ele fala: meu guia. E o guia fala assim: quero escrever. Não é guia. Porque guia tem ética. E guia não acorda médio às 3 horas, 2 horas da manhã, não. Porque quem é de nós que liga para um amigo às 3 horas da manhã? E fala assim: você viu aquilo que aconteceu e tal? Você liga às 8 horas, não é hora de você ligar. Então, mesma coisa o guia. Guia tem ética, guia respeita o médium. Guia não vai treinar médium escrever às 3 horas da manhã. Por que não escreve às 8, às 9, às 10, qualquer hora? Porque eles seguem o ritmo dos encarnados. Eles sabem que a pessoa tem que trabalhar, que a pessoa ela precisa dormir para descansar, para isso, para aquilo. Então, não vem treinar médium. E quem acorda médium madrugada não é guia, tá? É um espírito ou bonzinho, ou um espírito assim que não tem a menor ética, ou que quer perturbar a vida da pessoa e tal. O bom médium, pois, não é o que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Vai ter poder sobre a mediunidade aquele que trabalha para o bem. O importante é a excelência das qualidades morais do médium, que precisa cada vez mais ir mudando, se transformando, melhorando a sua condição, não é? Bem, nós vamos trazer como exemplo o nosso Chico Xavier.
É por interessante que nós estávamos comentando sobre Chico agora mesmo, né, Paulo? Eu nem lembrava que esse tema aqui aborda Chico. Trazemos como exemplo o nosso Chico Xavier aqui bem novinho ainda, não é? Então eu estou analisando a mediunidade de Chico Xavier. A missão mediúnica de Chico Xavier foi sempre mantida visando a iluminação espiritual da humanidade. Essa sintonia superior requer, vejamos o quê? Não apenas o conhecimento, mas também constante vivência do amor ao próximo, tal como Jesus ensinou e exemplificou. Eu tive a bênção de conviver com Chico Xavier desde a primeira vez no ano de 1959. E nos anos 60, eu ia lá em Uberaba. Naquela época, vocês terem uma ideia, a estrada não era calçada, não, era estrada de terra. A gente viajava para lá, quando chegava lá, nós estávamos cor de barro, com a cabeça, tudo, as mãos, a roupa, você estava empoeirado, mas uma coisa horrível. Se você abria a janela, era pior, porque se você fechava, a poeira escorria igual água nos vidros, né? Uma coisa horrível. Quem asfaltou foi Juscelino Kubitschek, quando ele foi governador de Minas, né? Muito bem, então a gente ia lá. Não tinha outro jeito, a gente ia ou de carro, até de ônibus também eu fui. E levava horas e horas e horas. E era bastante ruinzinho. Muito bem, mas Chico valia tudo, né? Eu estava muito novinha naquela época. E aí eu queria ir lá para conhecer Chico, porque eu já estava trabalhando na mediunidade. Eu comecei a aplicar passe com 16 anos. E aplico passe até hoje. Agora, mais atualmente, um pouco menos o trabalho, né? Porque não aplico um passe assim no público em geral. Eu agora atendo mais especificamente pessoas enfermas, nos hospitais, vou nas UTIs se for preciso, né? Conforme o caso, conforme o pedido, essa coisa toda. Porque para aplicar em quantidades maiores, né? Aí eu tenho os médios, deixa para eles. E eu vou nesses casos específicos de pessoas enfermas, até mesmo nos lares, que às vezes a pessoa está enferma, não está hospitalizada, mas não pode se levantar, fica no leito, né? Então aí eu vou aplicar passe assim, muito bem. E com isso eu tive muito contato com o Chico Xavier, que foram momentos assim excepcionais, excepcionais. E vamos ver então um pouquinho sobre Chico. Características mediúnicas de Chico Xavier. E no caso aqui, é muito interessante que eu vou falar com vocês algo extraordinário. Todas as características que eu vou apresentar aqui, Divaldo Franco tem igualzinho, sem tirar nem pôr. Nesse meu livro, que Paulo até citou, que está aqui, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, neste livro aqui, eu falo dos tipos de mediunidade de Divaldo Franco. E falo aqui também, esse livro tem 50 depoimentos de pessoas que assistiram efeitos físicos de Divaldo, que ele também tem mediunidade de efeitos físicos, só que ele não conta. E é bom manter reservado, porque o médium que ficar pregoando as coisas, ele se envaidece muito. Não se deve, você vê que ninguém sabia que Divaldo Franco materializa espírito, que tem fenômenos assim notáveis, notáveis. Então eu estudo cada fenômeno. Agora vocês vão ver o que é que Chico apresentava. Pode estar sabendo que vocês estão lendo também sobre Divaldo Franco. Primeira coisa, vidência e dupla vista. A vidência é o médium que vê o espírito com maior naturalidade. E a dupla vista é quando a coisa é tão normal para a pessoa que ela tem como se fosse a vida comum, não é? E também a distância, é uma série de situações da vidência, porque a vidência ela pode se apresentar também com outras condições, não é? Por exemplo, Divaldo conta o caso de quando ele foi pegar o bonde, na época do bonde, aquela coisa toda, né? Divaldo pega o bonde para ir para o trabalho e, em vez de sentar nos bancos, em um dos bancos do bonde, ele ficou em pé no que era chamado, que as pessoas ficavam ali, o estribo, porque vinha o cobrador
cobrar. Então veio o cobrador e falou com o Divaldo: por que o senhor não senta? Ah, mas está lotado. Aí o moço ficou espantado, né? Não, mas não tem ninguém. É com a dupla vista, ele viu o ônibus repleto de passageiros. Porque na outra vida eles pegam bonde também. Pega bonde andando, desce do bonde andando, os espíritos. Ou seja, são esses espíritos ainda muito ligados à vida física, né? Então eles pensam que eles estão vivos, nem notam que já partiram para o outro lado, essa coisa toda. Aí Divaldo, não, mas eu não posso. Não, mas já está tudo vazio. Aí ele resolveu, né? Então ele pediu ao espírito, chega um pouquinho para lá, com licença. Aí o espírito chegou para lá e ele sentou, não é? Então, quer dizer, isso era tão normal que na repartição que ele trabalhava, o chefe dele até proibiu dele atender as pessoas, porque às vezes ele falava: ó, tem uma pessoa ali perguntando. Não tinha ninguém, mas para ele tinha. Aí os colegas: mas não tem ninguém lá. Então era assim, ele via alguém que ninguém via. Aí o chefe proibiu, porque estava dando uma confusão danada. É de gente de verdade ou é espírito, como é que é, né? Então essa é a dupla vista, ou é a vidência muito assim, constante, não é? E Chico era a mesma coisa. Só que Chico nem sempre contava esses casos assim, né? E Divaldo tem esses detalhes daquele princípio da mediunidade dele. Audição, ouve os espíritos. Ouve os espíritos. Aí temos que fazer uma ressalva. Muito cuidado. Se chegar alguém no centro espírita e falar assim: ó, eu ouço espírito. Ah, você ouve espírito? Sim, eu ouço espírito. Os espíritos xingam, os espíritos falam, os espíritos falam aquilo, eu ouço espírito. Ah, então ele ouve espírito, então vai para a reunião mediúnica. Coloca a criatura na reunião mediúnica. Primeiro, não é espírita. Não é espírita. Não entende nada daquilo. E a esquizofrenia, que é um dos mais graves transtornos mentais, a pessoa ouve os espíritos. Não é os espíritos. São espécies de delírios que a pessoa ouve aquilo como se fosse vozes. E nunca é coisa boa, é só falando palavrões, coisas horríveis, mandando a pessoa matar alguém, ou mandando a pessoa fazer alguma coisa errada, ou isso ou aquilo, é muito difícil. Agora, eu fiz um estudo, eu tenho um livro sobre esse assunto, Transtornos Mentais, uma leitura espírita. Então, os fenômenos, aliás, o transtorno esquizofrênico, ele faz parte dos transtornos psicóticos. Então, são os mais graves transtornos que existem. E no caso, eu notei que durante esses anos todos, eu atendi muitas pessoas que eram portadores de transtornos. Esquizofrenia, bipolar, psicoses, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, e vai por aí afora. Então eu comecei a estudar isso, e aí escrevi o livro. E notei o seguinte: nos transtornos psíquicos ou mentais, que nome queiramos dar, 95% dos casos tinha espírito obsessor no meio. Ou provocando ou intensificando. Então é preciso muito cuidado. Se a pessoa falar, eu ouço voz, então vamos ouvir primeiro, não é? Vamos conversar com a pessoa, procurar entender. Não vai colocar uma pessoa novata num centro, dentro de uma reunião mediúnica. O que ela vai fazer lá? Atrapalhar. Ela não sabe concentrar, não sabe o que ela está fazendo lá, não sabe o que é mediunidade, não sabe controlar um espírito. Então o que vai fazer a pessoa que é levada para uma reunião mediúnica, nem bem chegou no centro espírita? Mas isso, meus irmãos, acontece muito, muito mesmo. Muitas pessoas chegam na nossa casa espírita e falam assim: ó, eu fui lá no centro espírita, lá mesmo, Juiz de Fora, em outras cidades e tal, e me colocaram na mediúnica. Aí eu fiquei péssima, porque os médiuns receberam os espíritos que falaram que eu fui assassina, que eu mandei matar todo mundo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, então eu sou um monstro. A pessoa saiu de lá apavorada. Agora, os médiuns também tinham que falar isso. Os médiuns não sabem fazer um controle, não. A pessoa está ali, já vai receber, botar toda a vida da pessoa do lado avesso. Aí a pessoa sai dali apavorada. Então isso aconteceu em muitos casos, é comum isso. E aí é falta de quê? Estudo. É falta de estudo. Psicofonia, que é chamada de mediunidade falante, não é? Quando Kardec escreve sobre isso lá no Livro dos Médiuns.
A psicofonia é o espírito transmitindo verbalmente, através do médium, através da sua voz, as mensagens. Pode ser de obsessores, espíritos inferiores ou amigos espirituais. Também a psicografia mecânica. Chico era médium mecânico. As médiuns da codificação, todas eram mecânicas. Por quê? Porque era preciso que fosse assim. O espírito dá um impulso na mão do médium, mas não passa pela mente dele assim, conscientemente que isso está acontecendo. Por quê? Para que o médium não interfira naquilo que o espírito está transmitindo. As médiuns da codificação eram médiuns mecânicos. E isso está lá em Livro dos Médiuns. Tem o médium mecânico, semi-mecânico, tem o médium de pressentimento, então mostrando essa grande amálgama dos médiuns, né? Uma coisa muito interessante. E Divaldo também, psicografia mecânica, não é? Divaldo conta que muitas vezes ele está tão cansado que quer dormir, mas o espírito Joana de Ângeles precisava terminar um livro, ou o Manuel Filomeno precisava terminar um livro, então comentou com ele o seguinte: você dorme, e nós vamos, através da psicografia mecânica, terminar o capítulo que está faltando e tal. Aí colocaram aquela mesinha que põe quando a pessoa está doente, né? Trazer o jantar, o lanche, qualquer coisa, botou a mesinha para Divaldo ficar recostado e aí psicografar. Não foi assim o caso? Pois é, então ele conta isso. Então é a psicografia mecânica. Receituário, doutor Bezerra, 40, 50 anos receitando. Cura. É que Chico não contava, né? Essas coisas, ficar apregoando as curas, mas muitas foram realizadas de pessoas que depois as próprias pessoas falavam, contavam, relatavam. E aí ficávamos sabendo que muitas curas eram realizadas. Especialmente também com crianças, com espíritos que desencarnaram e trazem para os familiares notícias. E às vezes uma notícia, uma mensagem confortadora faz a pessoa até sair do estado de depressão mórbida e também de desânimo, de qualquer coisa, né? De medo e tal. E a pessoa se cura daquilo, porque ela começa a sentir a proteção, começa a sentir a presença dos entes queridos, que geralmente a pessoa pensa que o ente querido foi embora e nunca mais vai voltar, nunca mais vai ter contato. E aí a doutrina espírita vem e mostra exatamente o contrário disso, né? Kardec fala no Livro dos Espíritos, lá naquela parte das esperanças e consolações, quarta parte, ele vai falar que a possibilidade de nos pormos em contato com os nossos entes queridos é uma dulcíssima consolação. E é verdade, né? Porque aí sabemos, nossos entes queridos não morreram. Psicometria e xenoglossia. A psicometria é uma das faculdades mais impressionantes e mais ricas. Eu acho fantástica a psicometria. A psicometria pode ser mediúnica ou não. A pessoa pode ser psicômetra sem ser mediúnico. Seja a faculdade da própria criatura. Então, a psicometria consiste em ler, entre aspas, no contato com objetos, toda a história do objeto. E não precisa nem pôr a mão no objeto. Então, o médium psicômetra, ele pode, em contato com uma pedra, uma coisa qualquer, ele dizer assim: essa pedra veio de uma gruta ou veio do fundo do mar. Essa pedra, quando fala que veio de uma caverna, de uma gruta, aí o médium, o psicômetra vê a gruta, vê aonde ela está, o local, vê, e inclusive tem muitas experiências sobre isso. Hermínio Miranda tem um livro, aí faltou, o negócio queimou? Não. Pode falar. Então tem um livro de Hermínio Miranda, Memória Cósmica.
Memória Cósmica, que é um livro extraordinário, que Hermínio Miranda relata casos de psicometria de pessoas que são psicômetras, mas não são médios propriamente. E aí, veja só como que isso funciona. Uma senhora, a mulher de um pesquisador chamado William Denton, a esposa dele era psicóloga. E levavam para ela as coisas para que ela falasse a história do objeto. E aí, levaram para ela uma caixa que dentro da caixa continha um fragmento de uma bandeira. E ela colocou a mão um pouco distante, nem precisa encostar na caixa, colocou a mão e disse, fragmento de uma bandeira que era dos Estados Unidos, eu agora não sei bem o país, eu não sei se era da Inglaterra e foi para os Estados Unidos ou vice-versa, se era dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra, mas não importa, de um país que foi para outro, né? Então essa bandeira foi levada para outro país, vamos dizer, foi para a Inglaterra, dos Estados Unidos para a Inglaterra, era uma bandeira. Essa bandeira foi colocada na Câmara dos Deputados e atrás da cadeira aonde sentava o presidente daquela Câmara. E acontece que aquele fragmento, o fragmento contou a história toda. Olha bem, ela que falou assim, eu vejo que era uma reunião para votar alguma coisa, uma lei. Do lado de fora do edifício havia uma pequena multidão esperando o que os políticos iam resolver. Só que lá dentro os políticos estavam fingindo. Eles, não é só o nosso aqui não, tá? Lá também tem muito fingido. Então, eles estavam fingindo que estavam tratando da coisa muito seriamente, mas não estavam. A bandeira percebeu isso tudo, olha bem. E aí então, ela conta, né, toda a história, tem outros detalhes que agora não me lembro. Muito bem. Aí, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, sabe? Porque qualquer coisa nossa que for parar na mão de um psicómetro, ele vai contar tudo da nossa vida. Tá? E tem o psicômetra de ambientes. Divaldo era psicômetra de ambiente. A Ivone Pereira chegou num lugar que nunca tinha ido, sabe o seguinte, aqui um homem suicidou. E o espírito dele ainda está aqui, preso aqui. E aconteceu isso, Ivone Pereira contando. Foi numa fazenda, num lugar lá, que depois já estava trazendo a cidade para aquele lugar lá, que a cidade foi crescendo, né? Então, aqui foi uma fazenda de escravos, ainda tem o lugar onde, o tronco onde eles eram amarrados, ainda tem um restinho lá, sem nunca ter ido lá, não é? Então, esse é o psicômetra de ambiente. E aí, se vocês lerem esse livro, eu fiquei espantadíssima. Porque essa mesa aqui, essa daqui, esse lustre, tudo isso aqui, se o médico psicólogo pegar, vai falar assim, um dia teve aqui uma tal de Sueli que falou uma porção de coisas, e vocês todos estavam aqui, e que vai contar a nossa vida toda, tá? Nossos armários, nossas mesas, tudo guarda vibratoriamente. E o psicômetro põe a mão e fica sabendo das nossas particularidades. Cuidado com o psicômetro. Se aparecer algum, fala assim, não quero nem saber de nada. Vamos falar. Xenoglossia é a faculdade de falar idiomas, línguas que a pessoa não conhece, o médico não conhece, nem nada. Efeitos físicos e materializações. Isso aqui é Chico, mas isso aqui também é Divaldo Franco. Mediunidade com Jesus e Kardec. Essa pesquisa sobre Chico Xavier tem muitos anos que eu venho fazendo. Muitos anos, das faculdades dele, dos detalhes, de todo o trabalho de Chico. E aí eu passei a comparar com o Divaldo. E para meu espanto, eu vi que eles dois têm o mesmo tipo de mediunidade. E igualzinho, sem tirar nem pôr. O Divaldo, por exemplo, a psicometria de ambiente, quando ele foi no campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, que foi a primeira vez que ele foi no campo de concentração. Foi lá na Áustria, o campo de Mauthausen. E aí ele captou aquele ambiente todo, aquelas coisas horríveis que aconteceram lá. E isso está num livro que eu escrevi, cujo título é Ante os Tempos Novos, você não tem não, né?
Ele estava esgotado, foi reeditar agora, mas eu também não tive oportunidade. Eu mandei os livros, mas não chegaram. E Antes dos Tempos Novos relata Divaldo na Europa e especificamente no campo de concentração de Mauthausen, não é? Muito bem, então, aqui no meu livro que eu escrevi sobre Chico, Testemunhos de Chico Xavier, ele diz assim: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar. E é isso mesmo que acontece. Começar, todo mundo começa, né? Pode ser até, assim, vamos dizer, a pessoa tem aquele ânimo, assim, súbito, mas logo depois vai largar para lá. Porque continuar é difícil. E nem sempre a pessoa consegue levar adiante aquela tarefa. Vai perdendo entusiasmo, vai perdendo a possibilidade que acha que consegue. Porém, se continuar, aí ele diz, chegar ao fim é crucificar-se. Diariamente peço ao céu que me livre do desânimo. Semanalmente, por 70 anos, Chico trabalha como ponte de luz entre as dores do mundo e as bênçãos do céu, consolando os aflitos e dando notícias de que Jesus prossegue ao nosso lado, amando a todos, ensinando-nos o caminho da verdade e da vida. Então esse é meu livro, Testemunhos de Chico Xavier, porque eu tive, como eu contei, né, esse contato muitas vezes lá com o Chico e acabei escrevendo essa obra aí. Então Chico, ele fala, chegar ao fim é crucificar-se. Mas eu quero falar também uma coisa. Eu escrevi um livro que eu citei há pouco, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Acontece o seguinte, que eu quis tirar a ideia que mediunidade é sacrifício, é sofrimento, é uma coisa horrível. Não, mediunidade é coisa muito boa, é muito boa. Trabalhar no campo mediúnico é um enriquecimento. Agora, quando ela é sofrida, é porque a vida da pessoa é sofrida. Então, se uma pessoa tem uma provação nessa atual existência, tudo está englobado, inclusive a mediunidade. Porque se ela está num processo provacional ou expiatório, como que a mediunidade ia ser rutilante, maravilhosa? Não, a mediunidade está no mesmo contexto. Só que que aí ficou a ideia, né? A mediunidade, o médium sofre, uma coisa horrorosa. Sofre não. Se ele trabalhar no campo da mediunidade, se ele se doar, ele só vai ter alegrias. Eu, que estudo um pouco sobre mediunidade e que trabalho há 60 anos na mediunidade, eu sou assim, não tão novinha igual vocês possam estar pensando. Eu já tenho um pouquinho mais de idade. Mas então, 60 anos nisso, né? Eu vou dizer para você, só tive bênçãos. Eu tive bênçãos. Tudo que eu passei na vida, não é inerente às questões da vida. Mas na mediunidade, não. É uma coisa maravilhosa, porque a alegria de proporcionar a alguém um bem-estar, um alívio, não é? O passe que a gente aplica. Como eu disse, eu aplico o passe desde os 16 anos e recomendo às pessoas, querem trabalhar? Trabalhe no passe. Vai dar passe, que muito bom. Mas aí a pessoa precisa fazer um curso de passe, né? Precisa conhecer, né? Chegar lá, ou então assim, aquelas coisas, castanhola, aquelas coisas, não é nada disso. Não é ofungar demais, porque aí a pessoa fala assim, aquele médico lá é melhor que o outro, porque ele faz mais barulho, né? Ele é mais forte, né? Essa coisa toda e tal, então a gente tem que ter cuidado, né? A filha de um amigo meu, que mora lá em São José dos Campos, muito amigo de muitos anos, a filhinha deles, com 3 anos, adoeceu. E então, eles já sempre levaram para a evangelização, o irmãozinho dela e tal, e ela também estava indo na evangelização. Aconteceu que ela adoeceu e eles acharam melhor levá-la para tomar passe. E ela foi. Primeiro dia, entraram ela, o casal e ela. Entraram. Segundo dia, também entraram os pais e ela. Terceiro dia, ela falou assim, não, hoje eu vou sozinha. E foi sozinha. E aí, quando terminaram os passes, ela foi no último grupo que entrou para tomar passe. Era passe
para tratamento de criança. Aí nisso saiu a menina e mais outras crianças e também os médicos que aplicaram o passe. E então ela saiu e fez direto para os pais. E nisso uma senhora veio atrás e chegou perto dela e falou assim, o nome dela é Rafaela. Rafaela, por que você segurou as minhas mãos na hora que eu estava aplicando o passe? Aí ela falou assim, porque eu queria segurar as suas mãos. Não, porque eu queria segurar aquela luz azul que saía do seu dedo, que saía da sua mão. Então eu quis segurar aquela luz azul. Aí duas coisas importantíssimas. Primeiro que a menina viu. Segundo que a própria senhora deve ter pensado, nossa, da minha mão saiu uma luz azul, coisa boa, né? Então, ela deve ter ficado muito feliz, porque ela estava trabalhando e sinal que a coisa estava indo bem, não é? A meninazinha deu ali aquele depoimento e ela ficou muito feliz. Então são essas crianças de hoje que estão tendo essa possibilidade da mediunidade já começar a eclodir, né? Eu tenho também um livro sobre isso, né? Mediunidade em criança. Agora vamos ver o legado de Chico Xavier. Mediunidade com Jesus orientada pela doutrina espírita. Nunca deixou, nunca afastou 1 milímetro disso. Fidelidade a Jesus e a Kardec. Ele sempre falava isso e Emmanuel também falava. Emmanuel falava, se algum dia eu falava, isso está nos livros, se algum dia eu falar alguma coisa, Chico, se algum dia eu falar alguma coisa contra Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec e me abandone. Não é? Então a gente precisa ter uma noção disso, que Chico sempre falou sobre Jesus e Kardec. Exemplificou. Lição de amor e humildade. Vivência da caridade legítima. E também todo o trabalho dele era uma comprovação da mediunidade, né? Aquelas cartas, porque o trabalho de Chico Xavier tem duas fases distintas. Isso tudo é do meu estudo que eu faço e que já fiz sobre Chico há muitos anos. A primeira parte e mais importante da obra do Chico foi em Pedro Leopoldo. Chico começou com 17 anos e ficou em Pedro Leopoldo até 59. Em 1959 ele muda para Uberaba. Mas até ali naquela data, ele escreveu os livros mais importantes de toda a obra dele. Não que os que viriam depois fossem menos importantes, mas aqueles lá de Pedro Leopoldo, eles constituem o desdobramento da doutrina. Quando ele foi para Uberaba, o que mais esteve presente? As cartas confortadoras, porque aí já vem nova fase de Chico. Vem os parentes, vem os familiares, para trazer notícias. E eram notícias muito fidedignas, né? Completamente fiéis, porque os familiares davam notícias, falavam nomes, aquelas coisas todas, porque isso significa uma comprovação da mediunidade. E para nós todos do movimento espírita, isso é muito bom. Agora tem uma coisa também, não é? Ninguém falava antes com Chico, não, que ia lá e contava, meu pai, ele era isso, ele era aquilo, minha irmã, não sei o que, não sei o que. Não era assim, não. O Chico nem conhecia a pessoa, nunca tinha visto, porque era montes assim de papel. Então, de pedidos. Eu vi muitas vezes isso, então não era, nem que ele quisesse ler aqueles nomes, não conseguiria, não é? Perseverança e disciplina. Então, perseverar e ter muita disciplina, né? Disciplina de... aquele negócio pera lá, vou falar um negócio aqui. Sabe aquela frase que Emmanuel falou com o Chico assim, disciplina, disciplina, disciplina? Já ouviram falar isso? Já? Pois eu faço a seguinte leitura dessas 3 palavras, disciplina, disciplina, disciplina. São 3 estágios de disciplina. Porque Emmanuel vai chegar lá, disciplina, disciplina, disciplina. Só isso? Não, tem alguma coisa por detrás disso. Então o primeiro estágio é o primeiro momento do exercício mediúnico. É preciso ter perseverança, é preciso ter assiduidade. Então, assiduidade
e pontualidade são os dois primeiros pontos da disciplina. Porque a pessoa que começa não sendo nem assídua nem pontual, então não adianta nem continuar, porque ela já não tem disciplina nenhuma. A gente precisa ter disciplina, precisa ter assiduidade e pontualidade. Coisas simples e coisas difíceis. Porque a pessoa acha difícil chegar no horário, ou chegar 15 minutos antes de começar o trabalho, não é? Ou então não faltar a assiduidade, não é? Estar sempre lá, frequentar, participar. É difícil, hoje tem aniversário, hoje tem uma novela que termina o capítulo agora mesmo, tem isso, tem aquilo, tem... Olha, a pessoa acaba, falta daqui, falta dali e tal, está chovendo muito, está fazendo frio, hoje eu não vou porque todo mundo falta menos eu e tal. Então pronto, é o primeiro degrau da disciplina. Aí vem, quando ela está nesse primeiro degrau, vamos supor que ela é assídua e ela é pontual, ela fica sabendo que precisa estudar. Aí vem agora o segundo degrau da disciplina, estudo. Então tem que ter perseverança, tem que ter estudo, e aí a pessoa fica sabendo que tem que ter o quê? Transformação moral. Aí chega no terceiro grau, quando ela consegue começar a realizar a sua transformação moral. A doutrina não pede que a pessoa vire santo, não é? Não está pedindo isso. Mas às vezes a pessoa acha isso. Lá na nossa casa, há uns 2 ou 3 anos atrás, apareceu lá um rapaz assim, dos seus quase 40 anos, e falou comigo assim, foi se apresentar, eu sou católico, vi do catolicismo, mas eu sempre interessei pelo espiritismo, sempre simpatizei. Agora eu resolvi frequentar, porque eu quero conhecer melhor. Aí eu dei as boas-vindas, apresentei ele para uma porção de gente, e o homem começou a frequentar. De vez em quando conversava comigo, enturmou lá com o pessoal, passou 1 ano, passou 2 anos. Passaram-se 2 anos. Aí nesse meio tempo, ele veio conversar comigo de novo. Sueli, quero te falar uma coisa. O que foi? Olha, eu gosto muito daqui. O pessoal, eu me dei muito bem com eles. E elogiou. Falou assim, mas só que tem que eu vou voltar para o catolicismo. Aí eu falei, fiquei pensando, o que será, né? Fiquei pensando. Aí ele falou assim, não, vou te explicar por quê. Sabe o que é, Sueli? Eu não aguento essa tal de transformação moral que o espiritismo pede. E eu quero ser bastante verdadeiro. Então eu não consigo realizar essa transformação moral. E me disse o seguinte, que ele frequenta há muitos anos um lugar e um grupo de pessoas que ele não consegue largar. Então, agora vocês podem pensar o que vocês quiserem. Então, olha bem, para começar a transformação moral, ele tinha que largar aquele grupo. E ele não aguentava largar o grupo. Então eu fiquei pensando, que grupo será esse? Não é? Então, que ele não podia largar e tal. Então ele falou assim, pois é, esse grupo eu não consigo largar. Eu continuo lá e tal, e a doutrina pede que a gente melhore, que a gente faça outras opções, que a gente tenha um ambiente melhor, não sei o quê. Eu não aguento, vou voltar para o catolicismo, porque lá não me pede nada. Aí eu falei, bom, então vai com Deus e tal. Aí eu expliquei para ele, não, mas essa transformação é assim gradualmente. Falei alguma coisinha, mas também não queria ficar ali, não é? Ela, então vai com Deus, essa casa está sempre com a porta aberta, nunca mais voltou. E ficou no tal grupo dele, né? Deve estar lá até hoje, não sei. Não é? Então, a doutrina não pede que a pessoa vire as costas para uma coisa que ela está há muitos anos. Ela própria vai começar a sentir que ela já não está tão bem colocada ali naquele grupo. De repente ela fica deslocada, já não tem mais tanta afinidade. Aí ela começa a não ir tão frequentemente. Vai para um outro grupo, para um outro lugar, de repente ela descobre que ali ela gosta mais. Aí ela vai largando. A coisa é assim, natural, não é? Muda a vontade da pessoa, uma mudança opcional. E aí vai aos poucos, né? Igual o carro. Chega. Muito bem, então, a capacidade de pacificar, não botar lenha na fogueira, nas coisas, né, que as pessoas contam. Sempre eu falo da pessoa que vai fazer atendimento fraterno. Quem faz atendimento fraterno tem que estar muito preparado. Não deve ser uma pessoa muito jovem. A pessoa precisa ter uma equação de vida. Palavras de Carl Gustav Jung.
Nós temos que ter uma equação de vida. Nós temos que ter o conhecimento da vida. Agora, você vai fazer o atendimento fraterno, não é? Aí vem uma pessoa e conta aquele sofrimento dela. Aí o atendente que não está preparado fala assim: e eu, meu filho, meu caso ainda é pior. Eu tenho isso, eu passo por aqui, eu passo por aqui. Porque a nossa tendência, se vem um parente até para contar, né? Pois é, estou passando por isso. E pois é, mas e eu também? Então, a gente logo já fala assim, né? Eu achei muita graça que eu liguei para minha irmã antes de ontem para falar uma coisa com ela. E quando eu acabei de falar, pois aqui também, minha filha? E aí eu me lembrei desse cara, ela me contando que ele também tinha acontecido coisa semelhante. Então o atendente, ele tem que pacificar, ele tem que entender bem, não é, as questões, tem que estar bem preparado, essa coisa toda. Capacidade de autodoação, não é, de se autodoar. E não tem feriado, nem dia santo, não tem nada. Porque se a pessoa liga, está passando muito mal, não é? Será que você poderia vir me dar um passe? Eu nem consigo levantar, eu estou desse jeito, eu estou na UTI, eu não sei o que, não sei o que. Você fala assim: hoje é dia da independência ou morte, será que eu vou? Dia 7 de setembro, não vou. Não, estou de férias, Não, a gente não está de férias. O bem não tem férias, não é? Então você fala assim: não, amanhã eu vou, que amanhã é dia útil, hoje eu não vou. Não vai, a pessoa morre, depois você fica assim: eu devia ter ido, né? Para que eu não fui, essa coisa toda e tal. Então a gente tem que ter isso, né? Essa vontade de atender, mesmo não sendo dia útil. Vai, porque todo dia é útil para o bem, não é? Todo dia é útil para ajudar o próximo. Desprendimento dos bens terrenos, do poder e da fama. Chico passava as coisas. Chico era assim, gente. A pessoa veio e falou assim: ah, Chico, eu vi isso na vida. Eu trouxe essa lembrança aqui para você. Ah, não precisava, minha filha. Então põe aqui, a pessoa vai embora. Aí já vem o outro, ele fala assim: ó, isso aqui é para você. Passava na fila, nem ficava com aquilo na mão. Então ele fez muitas vezes isso, não é? Então, agora, se a pessoa visse isso de longe, também nunca mais trago nada. Passa logo para os outros. Então é assim, né? Muito bem. Então, meus irmãos, Chico era assim, né? Tudo esse desprendimento, essa coisa toda. E aí nós vemos como as duas vidas, né? Chico e Divaldo, como elas se cruzam, como que as duas têm pontos comuns, não é? A missão dos médiuns. Os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Isso é fantástico, essa parte final aqui, porque a doutrina tem esse propósito, né? Abrir um novo horizonte para todos nós, abrir um horizonte muito mais amplo, para nós não ficarmos presos, restritos a coisas pequenas, não é? Priorizando só a vida física, a vida terrena, essas coisas aqui dessa vida. Nós temos que lembrar que nós já vivemos muito, não é? Nós já tivemos em todas as raças, já passamos por todas as raças. Então não adianta ter preconceito de raça, preconceito disso, preconceito daquilo, que nós já fomos isso tudo que está aí. Muito bem, então agora é hora de encarar com seriedade a nossa atual existência. Vamos aproveitá-la da melhor forma possível, porque é o que os benfeitores esperam de nós. A missão dos médiuns, especificamente, é rasgar os horizontes da vida eterna, mas também dos divulgadores. Qualquer pessoa pode ser também um divulgador da doutrina espírita no âmbito aonde ela trabalha, naquele âmbito do seu trabalho, da sua vivência. Ah, mas eu não tenho preparo, ninguém me conhece. Não, conhece sim. A espiritualidade conhece. E já estamos para terminar. Kardec afirma: como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, pois os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Terão por isso mesmo de dar conta do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes, ou seja, de uma faculdade, não é? Então, de uma faculdade
que lhes foi concedida para o bem de seus semelhantes. Os médiuns têm esse importante papel nessa transformação moral da humanidade, que ora está acontecendo. Um pouquinho de água aqui para mim, por favor. Então, nós temos que dar conta desse dom, né? Nós temos que, dessa faculdade, que fizestes da faculdade, né? Que fizestes daquilo que lhe foi emprestado, ou daquilo que lhe foi doado, ou daquilo que lhe foi que a própria pessoa conquistou, porque muitas coisas nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Nós não vamos dizer que o nosso passado é só de coisa ruim, de coisa negativa, tem muita coisa boa, né? A Joana, ela fala assim: jamais esquecer-se de que a mediunidade deve ser considerada como um instrumento santo e que santamente deve ser utilizada. Jesus, na condição de médium de Deus, viveu integralmente tudo quanto nos ensinou a todos, a fim de buscarmos a glória celestial, ou seja, a mediunidade gloriosa, como diz Leon Denis, não é? Aquela mediunidade gloriosa. Então a mediunidade, ela deve ser considerada assim, como esse instrumento benéfico, esse instrumento que nós recebemos, né? É uma ferramenta de trabalho preciosíssima, e nós devemos procurar sempre encaminhar a nossa faculdade, mediunidade, com Jesus. E aquele que não tem a faculdade mediúnica ostensiva pode trabalhar no campo do bem, ser médium do bem e assim por diante. Um dos pontos que eu sempre tenho mencionado é que nós precisamos pensar como espírita. Somos espíritas? Somos. Então vamos pensar como espírita. Ou seja, o que é pensar como espírita? Na hora de uma dificuldade na nossa vida, vamos dizer, na hora de que nós estivermos diante de uma dificuldade maior, diante de um caminho que nós não sabemos, de uma encruzilhada, não sabemos que caminho vamos tomar. Aí eu penso como espírita. Como espírita, como que eu devo agir? O que a doutrina nos mostra? Qual é o meu conhecimento da doutrina? E eu penso como espírita, para depois, eu penso o espiritismo primeiro, para depois, pensando como espírita, tomar atitude, não é? Eu vejo muito casais quando se separam. Quando são espíritas, mesmo, tanto de um lado quanto de outro, às vezes costuma ter muito mais bom senso, muito mais compreensão, essas coisas todas. Agora, na maioria dos casos de separação, acontece uma coisa muito curiosa e ao mesmo tempo estranha. Por quê? Os dois, quando se conheceram, quando se uniram, falavam assim: é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Quero envelhecer com essa mulher, mas envelheceu 1 ano só. Envelheceu 1 ano só. Também achei até graça falar isso. Ficou só 1 aninho, 2 aninhos, depois a mulher da vida dele, o homem da vida, foi cada um pro seu lado. Mas aí, se tiveram filhos, começa a falar. O pai fala da mãe com os filhos, desmerecendo a mulher, a mãe. A mãe, por sua vez, fala mal do pai com os filhos, desmerecendo o pai. Olha que coisa horrível. E as crianças ficam nesse meio, não é? Então, nós como espíritas, nós não podemos agir assim. Não vamos destruir a imagem do pai, nem destruir a imagem da mãe. A briga é entre nós, o casal, que não tem nada que levar isso tudo lá para os filhos, né? A desavença, qualquer coisa que exista, é entre os dois. Os filhos têm que ser preservados disso, para que possam amar tanto o pai quanto a mãe, não é? A não ser que um deles tenha desequilibrado totalmente, inclusive tendo tido uma vivência assim muito desequilibrada, então aí a coisa é um pouco mais diferente, né? Mas nós precisamos agir como espíritas verdadeiros. O espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então isso é o capítulo 26, itens 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, meus irmãos, nós vamos apresentar um PowerPoint para o encerramento. Então vamos ver aqui.
Pode baixar um pouco. Vejamos. Caminhos do Coração. É um texto de Joana de Ângeles, né? Do livro Momentos de Felicidade. Multiplicam-se os caminhos do processo evolutivo, especialmente durante a marcha que se faz no invólucro carnal. Existem caminhos de boa aparência que disfarçam dificuldades no percurso. Espera aí só um pouquinho, vou ter que voltar para trás. Existem caminhos de boa aparência que disfarçam dificuldades de acesso e encobrem feridas graves no percurso. Caminhos curtos e longos, retos e curvos, de ascensão e descida, estão por toda parte, especialmente no campo moral, aguardando ser escolhidos. Todos eles conduzem a algum lugar, ou se interrompem, ou não levam a parte alguma. São apenas caminhos, começados, interrompidos, concluídos. Tens direito de escolher o teu caminho, aquele que deves seguir. Se possível, opta pelos caminhos do coração. Eles certamente levarão teus anseios e a tua vida ao ponto de luz que brilha à frente, esperando por ti. Os caminhos do coração encontram-se iluminados pelo conhecimento da razão, que lhes clareia o leito, facilitando o percurso. Jesus escolheu os caminhos do coração para cercar-se das criaturas e chamá-las ao reino dos céus. Diante dos variados caminhos que se desdobram convidativos, escolhe os caminhos do coração, qual ovelha mansa, e deixa que o bom pastor te conduza ao aprisco pelo qual anelas. Então, meus irmãos, aqui a Joana nos está convidando a seguirmos os caminhos do coração. Que nós possamos fazer isso na nossa vida. Fazer essas escolhas. Caminhos do coração quer dizer do amor, inicialmente, não é? Entendemos isso. Amor em todas as suas gradações. Solidariedade, compaixão, fraternidade, amorosidade, tudo isso, ternura, que nós vamos cultivando na nossa vida. Porque a vida fica muito melhor quando nós temos a ternura presente, o carinho, quando nós procuramos amar o nosso próximo, o próximo mais próximo que está na nossa casa, que está do nosso lado, e estendendo isso para todas as criaturas. Jesus escolheu os caminhos do coração. E que nós, como ovelhas do aprisco do Senhor, que é o bom pastor, possamos imitar-lhe o exemplo. Que Jesus abençoe a todos, abençoe essa casa, aqueles que estão aqui representando outras instituições, as famílias, e vamos orar muito, pedindo pelo nosso país, pela paz e pela paz mundial. Que é preciso muitas vibrações de amor, muitas vibrações que emanam paz para ajudar a humanidade tão necessitada. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Até uma próxima vez.